Vapor e sombras. O mistério dos passageiros que evaporaram em trens vitorianos. Imagine uma carruagem de ferro selada, cruzando os campos ingleses sob o luar de 1860. O som rítmico do metal contra os trilhos é o único batimento cardíaco daquela noite. Dentro de um compartimento de primeira classe, um homem repousa. A porta não foi aberta, as janelas estão travadas por dentro e o trem não parou. Mas ao chegar na estação final, o assento está vazio. Resta apenas o chapéu e um jornal ainda morno. Para onde vão aqueles que o vapor consome? Hoje mergulharemos no mistério dos passageiros que evaporaram dos trens vitorianos. Prepare o seu psicológico. A névoa londrina de meados do século XIX não era apenas um fenômeno climático, era uma cortina de fumaça que escondia os pecados de uma sociedade em transição acelerada. O ferro e o vapor prometiam encurtar distâncias, mas para muitos, eles encurtaram a própria existência. Imagine-se na plataforma da estação de Euston. O cheiro de carvão queimado impregna suas roupas, e o barulho ensurdecedor das caldeiras abafa qualquer grito de socorro. É neste cenário de progresso e sombras que começamos a traçar o destino de Thomas Griffith, um advogado de sucesso que, em uma tarde de 1872, comprou um bilhete de ida para nunca mais ser visto. Griffith não era um homem de segredos. Ele era uma figura pública, meticulosa e previsível, o que torna seu desaparecimento o ponto de partida perfeito para entendermos o terror que viajava sobre trilhos. Ele entrou em um compartimento privado, uma daquelas cabines de madeira pesada, onde a privacidade era o maior luxo e, simultaneamente, a maior armadilha. Naquela época, os trens não tinham corredores internos. Uma vez que você entrava e a porta era trancada pelo condutor pelo lado de fora, você estava isolado do resto do mundo até a próxima parada. Griffith foi visto por 3 testemunhas entrando na cabine. Ele carregava uma pasta de couro e exalava a confiança de quem tinha o controle da vida. O trem partiu pontualmente às 17h15. Durante o trajeto de 40 minutos até a primeira parada, ninguém entrou e ninguém saiu. O movimento do trem era constante, uma força bruta cortando a paisagem rural que escurecia rapidamente. Quando o comboio finalmente rangeu seus freios na plataforma seguinte, o condutor, ao abrir a porta para o ilustre passageiro, encontrou-o vazio. O compartimento estava em ordem absoluta. Não havia sinais de luta, não havia sangue, e as janelas, pesadas e travadas, permaneciam intactas. O jornal de Griffith estava dobrado sobre o assento de veludo azul, e seu guarda-chuva ainda pendia do gancho de latão. Como um homem de porte físico considerável simplesmente deixa de existir em um espaço fechado em movimento. A polícia da época, ainda engatinhando em métodos forenses, ficou paralisada. As teorias começaram a circular nas tavernas de Londres, falando sobre fendas no tempo ou entidades que habitavam as novas máquinas de ferro. Mas a realidade era talvez mais sinistra. Começaram a surgir relatos de outros passageiros que sentiam presenças nos compartimentos vizinhos. Sons de respiração ofegante que não vinham de seres humanos, mas das próprias frestas da madeira. A classe trabalhadora falava em sussurros sobre o vapor faminto. Eles diziam que o aço, forjado nas entranhas da terra, trazia consigo algo que não pertencia ao mundo da luz. Enquanto as autoridades buscavam por um corpo nos campos ao redor dos trilhos, a população começava a perceber que Griffith era apenas o primeiro de uma lista que cresceria de forma alarmante. O mistério se aprofunda quando analisamos os registros da ferrovia Great Western, onde meses depois, uma jovem governanta desapareceu em circunstâncias idênticas. Ela não tinha inimigos, não carregava joias, era uma alma invisível para a sociedade, mas não para as sombras que espreitavam o vapor. O que unia essas vítimas não era o status social, mas o isolamento total dentro daquelas caixas metálicas. O som do trem, aquele clac-clac incessante, servia como uma contagem regressiva para o horror. Muitos passageiros sobreviventes relatavam uma sensação de queda repentina de temperatura, mesmo com as caldeiras do trem funcionando a pleno vapor. Era um frio que vinha de dentro,
um arrepio na espinha que anunciava que você não estava mais sozinho no compartimento. O medo se tornou tão palpável que o governo vitoriano considerou proibir as cabines privadas. Mas o progresso não podia ser interrompido pelo medo do sobrenatural. O que Griffith viu antes de desaparecer? Teria ele olhado para o reflexo na janela e visto algo que não era ele mesmo? Ou teria a própria estrutura do trem, saturada de energia e eletricidade estática das novas tecnologias, aberto um portal para um vazio onde a matéria se desintegra? A verdade começava a se esconder atrás de relatórios policiais censurados e silêncios comprados pelas companhias ferroviárias, que não podiam deixar o lucro ser afetado por histórias de fantasmas. Entretanto, as evidências físicas ou a falta delas gritavam mais alto que o apito da locomotiva. O desaparecimento de Griffith não foi um crime comum. Foi o início de uma era onde a tecnologia e o oculto se fundiram de forma letal, deixando para trás apenas o eco do vapor e o mistério das sombras que viajavam de graça nos vagões da morte. À medida que o ano de 1875 avançava, o que antes era tratado como incidentes isolados ou fugas planejadas, começou a ganhar contornos de uma epidemia inexplicável que desafiava a lógica da Scotland Yard. O pânico se espalhou pelas plataformas como a fuligem negra que cobria os telhados de Londres. Não eram apenas indivíduos isolados que sumiam. Começaram a surgir relatos de vagões inteiros que, ao passarem por túneis específicos, pareciam transitar por uma dimensão de silêncio absoluto. Um dos casos mais perturbadores desse período envolveu o desaparecimento de uma família inteira, os Harrison, que viajavam de Manchester para Londres. Eles ocupavam um compartimento de segunda classe, cercados por outros passageiros em cabines adjacentes. Testemunhas afirmaram ter ouvido o som de risadas de crianças e o murmúrio baixo de uma conversa familiar até o momento em que o trem mergulhou no túnel de Box, uma obra de engenharia monumental que muitos consideravam um insulto às profundezas da Terra. O túnel, com mais de 3 quilômetros de escuridão total, era o cenário perfeito para o impossível. Quando a locomotiva emergiu do outro lado, banhada pela luz pálida do crepúsculo, o silêncio que vinha do vagão dos Harrison era ensurdecedor. Ao chegarem ao destino, os funcionários encontraram a porta trancada por dentro, com a trava de segurança manual, algo que só poderia ser feito por alguém sentado no interior. No entanto, não havia ninguém. O que tornava este caso horripilante era o estado dos pertences. As xícaras de chá ainda estavam sobre a mesa dobrável, o líquido ainda emitindo um fio de vapor, e um dos sapatos de boneca da filha mais nova estava caído no chão, como se ela tivesse sido arrancada de sua realidade no meio de um passo. Não havia poeira, não havia sinal de saída pelas janelas que eram pequenas demais para um adulto passar, e, novamente, o trem não havia reduzido a velocidade. A imprensa da época começou a cunhar termos como o vácuo do vapor, sugerindo que a velocidade frenética das novas máquinas estava rasgando o tecido da realidade. O público, antes maravilhado com a modernidade, agora olhava para as locomotivas como monstros de ferro que exigiam sacrifícios humanos. Engenheiros ferroviários foram interrogados em sessões secretas, e alguns admitiram que, em certas frequências de vibração do metal, as propriedades da matéria pareciam se comportar de maneira errática. Rumores de que o aço utilizado nos trilhos vinha de minas amaldiçoadas, ou que o traçado das ferrovias cruzava antigos cemitérios esquecidos, começaram a ganhar força. Enquanto isso, o medo gerava comportamentos extremos. Passageiros passaram a carregar armas de fogo e bíblias, e muitos se amarravam aos assentos com cintos de couro, temendo que, ao fecharem os olhos por um segundo, seriam os próximos a serem tragados pelo nada. O fenômeno não escolhia a hora, acontecia sob o sol do meio-dia ou na calada da noite, mas sempre mantinha o mesmo padrão: a ausência total de vestígios físicos de luta. Era como se as vítimas tivessem sido desintegradas pela própria atmosfera do trem. Em um diário encontrado meses depois, em uma vala perto dos trilhos, pertencente a um condutor que enlouqueceu, havia descrições de figuras translúcidas que caminhavam pelo teto dos vagões em movimento. Sombras que não possuíam rosto
e que pareciam feitas de fumaça condensada. Ele descrevia que essas entidades não entravam pelas portas. Elas simplesmente se manifestavam onde o vapor era mais denso. A teoria de um sequestro físico por criminosos comuns foi descartada pela polícia, pois nada de valor era roubado. Joias de ouro e maços de notas permaneciam intocados nos bolsos dos casacos deixados para trás. O que essas forças queriam era a essência, a carne e o sopro de vida dos viajantes. A tensão atingiu o ápice quando um membro do parlamento britânico desapareceu durante uma viagem oficial, cercado por guardas que vigiavam o corredor externo, que já havia sido implementado em alguns modelos novos justamente para evitar esses casos. Os guardas juraram que ninguém passou por eles e a porta nunca foi aberta, mas o político simplesmente evaporou de sua poltrona, deixando apenas o cheiro de ozônio e enxofre no ar. A sociedade vitoriana, com sua fachada de rigidez e ciência, estava desmoronando diante de um horror que não podia ser medido por réguas ou balanças. As estações de trem, antes símbolos de orgulho nacional, tornaram-se portais de incerteza, onde cada adeus na plataforma poderia ser de fato o último. O mistério das sombras nos trilhos estava longe de ser resolvido. E o que viria a seguir desafiaria até mesmo os mais céticos investigadores da época, revelando que o verdadeiro perigo não estava no que o trem transportava, mas no que ele despertava nas entranhas da terra por onde passava. Aqui está a parte 3 do roteiro. O mistério se aprofunda nos experimentos proibidos e nos relatos daqueles que quase foram levados pela escuridão. Parte 3. Roteiro. Texto corrido. Com o desaparecimento do parlamentar, o governo britânico não pôde mais fingir que os sumiços eram fruto de coincidências ou crimes comuns. Uma unidade secreta, composta por investigadores da Scotland Yard e estudiosos do ocultismo, uma prática comum entre a elite vitoriana que flertava com o espiritualismo, foi formada para investigar as anomalias do vapor. Eles começaram a notar um padrão geográfico. A maioria dos desaparecimentos ocorria em pontos onde as linhas de ferro cruzavam o que os antigos chamavam de linhas de lei, correntes de energia natural que, segundo lendas celtas, mantinham o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o submundo. A teoria era de que o atrito constante de toneladas de metal movendo-se a velocidades nunca antes alcançadas pelo homem estava gerando uma espécie de carga eletromagnética que rompia essas barreiras ancestrais. Durante as investigações, surgiu o primeiro relato de um sobrevivente, algo que mudaria o curso daquelas pesquisas. Julian Vane, um relojoeiro que viajava para Bristol, foi encontrado em estado de choque, vagando pelos trilhos a quilômetros de qualquer estação. Ele não havia desaparecido, mas o que ele descreveu foi muito pior. Segundo Vane, enquanto o trem atravessava uma densa névoa noturna, o som do motor mudou de um rugido metálico para um sussurro que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Ele olhou para o passageiro à sua frente e viu algo que o paralisou. A pele do homem começou a tremular como o reflexo na água, tornando-se cada vez mais transparente, até que os ossos e depois o vazio fossem tudo o que restava. Vane afirmou que o ar dentro do vagão ficou espesso como mel, e que ele viu mãos feitas de sombra emergindo do estofado dos bancos, puxando tudo o que era sólido para dentro de uma escuridão que não tinha fundo. Ele só sobreviveu porque, em um ato de desespero puramente instintivo, saltou pela janela de vidro, quebrando o braço e o crânio, mas permanecendo nesta realidade. Quando os investigadores o questionaram sobre o que havia do outro lado, Vane apenas repetia entre soluços que o outro lado não era um lugar, mas um estado de fome eterna. O depoimento de Vane foi rapidamente abafado, mas nos bastidores, o medo era de que a ferrovia tivesse criado uma rede de alimentação para entidades que antes estavam adormecidas sob a terra. Experimentos científicos começaram a ser realizados em vagões vazios. Sensores rudimentares de pressão e eletricidade foram instalados, e em uma dessas viagens experimentais, um fenômeno foi capturado. Por exatos 3 segundos, o peso total de um vagão de 10 toneladas foi reduzido a 0 nos registros das molas de suspensão
enquanto o trem passava por um viaduto isolado. Era como se o vagão tivesse deixado de existir fisicamente no nosso mundo por um breve instante. Enquanto a ciência buscava respostas, o submundo de Londres falava de passageiros clandestinos, que não eram vistos, mas sentidos. Condutores de trens noturnos começaram a se recusar a trabalhar sem a companhia de cães de guarda, pois os animais pareciam capazes de detectar a aproximação das sombras muito antes dos humanos, latindo furiosamente para o ar vazio segundos antes das luzes de óleo das cabines se apagarem inexplicavelmente. Um fenômeno ainda mais bizarro começou a ocorrer. Algumas das vítimas que haviam desaparecido meses antes começaram a reaparecer em reflexos. Pessoas juravam ter visto os rostos de Griffith e da governanta desaparecida nos vidros das janelas dos trens durante tempestades, com expressões de agonia absoluta, como se estivessem presos dentro do próprio vidro, tentando gritar de um lugar onde o som não se propaga. O pânico de que o sistema de transporte mais moderno do mundo fosse, na verdade, uma armadilha espiritual, começou a esvaziar as estações. As companhias ferroviárias, temendo a falência, tentaram contra-atacar contratando padres e médiuns para exorcizar os trilhos e as locomotivas, banhando as rodas de ferro em água benta antes de cada partida. Mas o vapor não respeitava ritos religiosos. O mistério agora apontava para algo mais profundo e antigo, uma força que via na velocidade do progresso humano uma oportunidade de colheita. A parte 3 desta jornada nos mostra que o homem vitoriano, em sua arrogância de domar a natureza com o fogo e o ferro, pode ter involuntariamente aberto as portas de um inferno mecânico. As sombras não estavam apenas seguindo os trens, elas agora pareciam estar aprendendo a controlá-los, e o próximo grande desaparecimento não seria de um passageiro ou de uma família, mas de algo muito maior, que faria o Império Britânico questionar se o preço da modernidade não era a própria alma de seus cidadãos. O clímax desse terror ferroviário atingiu seu ponto de não retorno na noite gélida, de 14 de novembro de 1879, no que ficou conhecido nos arquivos confidenciais como o Incidente do Expresso Fantasma de Iron Bridge. Um trem cargueiro que transportava não apenas mercadorias, mas também um grupo de engenheiros militares que investigavam os sumiços, simplesmente não chegou ao seu destino. Diferente dos casos anteriores, onde indivíduos evaporavam de cabines fechadas, este trem inteiro desapareceu enquanto cruzava uma ponte de ferro sobre um desfiladeiro nevoento. O guarda da guarita de sinalização afirmou ter visto as luzes da locomotiva se aproximarem e, de repente, as luzes não se apagaram. Elas mudaram de cor, assumindo um tom de azul elétrico que feria os olhos antes de silenciarem completamente. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, não encontraram destroços no fundo do vale, nem metal retorcido. Os trilhos sobre a ponte estavam polidos e quentes ao toque, mas o trem, seus vagões e os 30 homens a bordo haviam sido extirpados da existência. Esse evento catastrófico forçou a coroa britânica a uma decisão drástica. O mistério não poderia ser resolvido, então ele precisava ser enterrado. Relatórios foram queimados. Testemunhas como o relojoeiro Julian Vane foram internadas em asilos de segurança máxima sob diagnósticos de histeria aguda. E as companhias ferroviárias foram obrigadas a redesenhar seus trajetos, evitando silenciosamente as zonas de convergência das linhas de lei. A ciência da época tentou uma última explicação, a de que a fricção do vapor em altas pressões, combinada com a geometria específica de certas pontes e túneis de ferro, criava um efeito de ressonância capaz de desfasar a matéria. No entanto, para aqueles que perderam seus entes queridos, a explicação técnica era uma pálida mentira diante da realidade das sombras. Com o passar dos anos, os desaparecimentos em massa diminuíram, mas nunca cessaram totalmente. O que mudou foi a forma como o mundo lidava com eles. A introdução dos corredores internos nos trens e a iluminação elétrica mais constante pareciam espantar as entidades que preferiam a escuridão absoluta do óleo e do carvão. Contudo, relatos de ferroviários aposentados sugerem que as vítimas nunca foram realmente embora.
Disse que em certas noites, onde o vapor da neblina se confunde com o fumo das máquinas, ainda é possível ouvir o apito de uma locomotiva que não consta em nenhum horário oficial. É o chamado Trem dos Esquecidos, um comboio eterno que viaja por trilhos invisíveis, carregando Griffith, os Harrison e tantos outros que foram colhidos pelo progresso. Eles se tornaram parte da própria estrutura do ferro e do aço. O mistério vitoriano foi finalmente silenciado pela chegada do século XX, uma era de guerras mundiais que trouxe horrores muito mais tangíveis, empurrando as assombrações do vapor para o reino das lendas urbanas. Mas, até hoje, passageiros solitários em trens noturnos pela Europa e Inglaterra relatam uma sensação de desconforto ao atravessarem túneis antigos. Dizem que, se você olhar fixamente para o seu próprio reflexo no vidro escuro da janela, enquanto o trem acelera, poderá ver, por uma fração de segundo, uma mão pálida encostada no vidro pelo lado de fora, ou um rosto vitoriano observando-o de um lugar onde o tempo parou. A era do vapor deixou uma cicatriz no tempo, uma ferida aberta que nos lembra que, ao tentarmos conquistar o espaço e a velocidade, acabamos chamando a atenção de coisas que habitam as frestas entre os mundos. O mistério dos passageiros que evaporaram nunca foi solucionado pela polícia ou pela ciência. Ele foi apenas esquecido por uma humanidade que teme olhar demais para trás. O vapor se dissipou, mas as sombras que ele trouxe consigo continuam lá, esperando o próximo trem, o próximo túnel, o próximo passageiro que ousa viajar sozinho na calada da noite. O vídeo de hoje termina aqui, mas o eco daquele apito fantasmagórico continuará ressoando em sua mente na próxima vez que você ouvir o barulho de um trem cortando o silêncio da noite.